Essa música aí todo mundo sabe, né? Bom, eu vou começar aqui com um desenho, eu vou passar um desenho aqui pra vocês, que é a história de hoje, tá? A gente vai descobrir quem é Rod. O desenho não tem som, tá? Eu vou narrando pra vocês. Então vamos lá, hein? Vamos começar a história. Deixa eu assinar aqui, pessoal. Vamos lá. Pedro na prisão. Olha só, esse aí é o rei Herodes na época. Ele estava mandando prender todos os cristãos. Ele prendia, ele já tinha matado Tiago. E ele viu que aquilo era... Os judeus gostavam daquilo. Porque para os judeus os cristãos eram idólatras. Estavam adorando uma pessoa, Jesus. E na cabeça deles Jesus não era Deus. Então eles eram idólatras. Aí Herodes viu que os judeus gostavam daquilo. E aí que ele começou mesmo a mandar prender todo mundo. Inclusive Pedro, que era visto como um dos líderes. Olha só, 16 soldados guardavam Pedro na prisão. Eles tinham medo de uma revolta e tal. Enquanto isso, os cristãos oravam. Olha só, isso aí na casa da mãe de Marcos. E e Pedro lá dormindo na prisão, apareceu um anjo. Falou: Pedro, acorde. Pedro, acorde, levante. Olha só, tirou as algemas. Aí ele viu aquilo, os soldados, ó, tudo. Ninguém pôde fazer nada. O anjo falou: me siga. Aí Pedro se arrumou direitinho e saiu junto com um anjo. Ele foi atrás do anjo, na verdade no começo, quando a gente vai ler lá na Bíblia, a gente vê que ele nem estava entendendo se aquilo era sonho, se aquilo era verdade. Mas ele foi saindo da prisão, até que a porta se abriu sozinha, inclusive. Ninguém precisou abrir, nem o anjo não abriu a porta. E aí Pedro foi seguindo, né? Não sabia direito o que estava acontecendo, ele foi indo. De repente, quando ele foi ver, já não tinha mais anjo nenhum. E o que ele fez? Ele foi para casa daquelas pessoas que estavam orando. Ali a mãe de João Marcos, né? Que tem o Evangelho de Marcos, era da família dele. E ele começou a chamar lá, só que olha só, a única pessoa que ouviu foi essa aí, a serva. Como se fosse uma escrava, né? Rod, essa que é a Rod. Aí ela ficou tão feliz quando ouviu a voz de Pedro, que ela nem atendeu a porta. Ela ouviu: olha a voz de Pedro. É Pedro, vou avisar o pessoal. Gente, venham, é Pedro. Gente, Pedro tá lá na porta, venham ver. Aí o pessoal não acreditou, falou assim: Pedro, acho que você ficou louca. Porque Pedro estava condenado à morte, com soldados e tal. Não é Pedro não, deixa isso para lá. Deve ser um anjo dele. Aí a Rod continuou: não, vamos ver. A pessoa: não pode ser, Rod, você está viajando aí, você tá, na Bíblia diz fora de si, é como se fosse, você ficou louca. E o pessoal foi então, até que uma hora eles perceberam que continuava, e quando eles abriram, lá estava Pedro. Aí Pedro entrou, pediu silêncio. Depois Pedro, dali, ele não continuou ali muito tempo. Depois saiu, foi para outro lugar. Bom, mas essa é a história de hoje, né? Pronto. Então, quem era Rod? Quem era Rod? Rod era aquela menina que nós vimos ali no vídeo. Ela era uma criança. Nós estamos vendo aí nessa semana, né? Lembrando que nesse mês o departamento infantil, a igreja infantil da Igreja da Cristo Resposta, completa 30 anos, né? E essa semana nós estamos aprendendo sobre as crianças da Bíblia. E Rod é uma delas. Ela era uma criança, no máximo ali, uma adolescente. Mas quem era a Rod, se a gente for ver o perfil dela? Rod era uma mulher, era uma jovem, era uma escrava. Rod era talvez o tipo de pessoa que ninguém gostaria de ser. Ela não tinha, vamos ver aqui, ó. Rod não tinha amigos importantes, senão ela não seria escrava. Ela não tinha pais importantes, senão ela não seria escrava, né? Ela teria um cargo aí bom. E uma profissão importante. Ela também não tinha uma profissão importante. Ela era uma serva, ela era, como se diz hoje em dia, Rod era um Zé Ninguém. Ninguém queria ouvir a opinião dela. Ninguém queria saber o que ela tinha a dizer. E muitas vezes isso acontece com a gente. Porque a gente quer falar alguma coisa para as pessoas, a gente quer dar a nossa opinião para as pessoas,
mas as pessoas menosprezam a nossa opinião. Ou porque a gente é criança, ou porque a gente é mulher, ou porque a gente é pobre, ou porque eu não tenho um pai importante, ou porque meus amigos não são importantes, ou porque minha profissão não é importante. As pessoas gostam muito de ouvir e de dar abraços e de tirar foto com quem é importante. As pessoas têm um ciclo de amigo importante e gostam de participar das reuniões. Aí vão lá porque, olha, o cara, ele é importante para a cidade, ele é uma autoridade, ou ele é uma pessoa rica e tal. Aí aquela pessoa tem um monte de amigos. Ou então é uma autoridade na cidade. Então a pessoa é filho de alguém importante, filho de uma autoridade, de alguém que tem muito dinheiro. Aí as pessoas gostam tudo de ficar do lado dele, tudo que ele fala todo mundo concorda e tal. Ou então a pessoa tem uma profissão importante, aí as pessoas vão lá, olha, se ele falou, olha, o cara é importante, o cara estuda, então se ele falou, tá falado. Muitas vezes nós não estamos nesse perfil e as pessoas não querem ouvir a gente. Foi o que aconteceu naquela noite. As pessoas não quiseram ouvir Rod. Rod ali era um Zé Ninguém. Ela não tinha voz, ela não tinha opinião. Ninguém queria saber o que ela tinha a dizer. E o interessante é que quando a gente começa a perceber, eles chamaram ela de louca. Pensei, acho que ela está fora de si, eu acho que ela está ficando louca. Será que ela estava mesmo louca? Se a gente for ler na Bíblia, a gente vai perceber que aquelas pessoas não estavam acreditando na própria oração. Quem é o louco da história? Para pensar, eles estavam orando por Pedro. Estavam orando lá, orando por Pedro. Aí alguém vem e diz, o milagre aconteceu, Pedro está aí. Aí eles falam, não pode ser. Ué, então por que está orando? Muitas vezes a gente também faz isso. A gente ora, mas não acredita muito na nossa própria oração, que Deus pode fazer. Quem era o louco daquela história? Rod, que foi levar a notícia de que Pedro estava na porta? Ou as pessoas que não estavam nem acreditando na própria oração? Eles estavam orando por Pedro, veio a mensageira, falou, olha, Pedro está lá fora. Ele, não pode ser, não pode ser. Não estava acreditando na própria oração? Outra coisa que a gente pode achar curioso nessa história aqui, que eu achei muito curioso. Deixa eu ver aqui. Eles transformaram a verdade em mito. Por quê? Quando o Rod foi lá falar que era Pedro, tá, ele falou, não pode ser, você tá louco. Aí teve alguém que falou assim, olha, pode ser o anjo do Pedro. O que é isso, o anjo dele? Naquela época, tinha um mito, mais ou menos como se tem até hoje, de que as pessoas tinham um anjo da guarda. E quando essa pessoa morria, esse anjo da guarda podia vir e trazer mensagem para as pessoas. Então eles estavam achando que Pedro era na verdade um anjo. Uma história que eles acreditavam na época. Não dá para explicar direito, mas é mais ou menos isso. O importante é que eles transformaram a verdade, Pedro está na porta, em um mito. Não, peraí, não pode ser. Vamos tentar explicar isso. Pode ser um anjo. Muitas vezes Deus faz um milagre e a gente fica tentando encontrar uma resposta diferente para o milagre de Deus. Quem que é o louco da história? Quem trouxe a palavra, a verdade? Ou aquelas pessoas que tiveram que começar a pensar, não pode ser outra coisa, pode ser uma... E aí foram buscar um relato ali de algumas coisas que eles acreditavam na época. Então, olha só, tudo isso porque eles não queriam ouvir Rod. E o interessante também nessa história, isso aqui, deixa eu ver, opa. Por que eles não acreditaram em Rod? Por que eles não acreditaram naquela menina? Porque eles não viram o que Rod ouviu. Elas não ouviram o que Rod ouviu. Rod ouviu a voz de Pedro e foi passar a mensagem. Ele viu que ele estava lá batendo e foi lá passar a mensagem. Isso é muito importante para a nossa vida no dia a dia como cristãos. Porque muitas pessoas vão achar que nós somos loucos. Não vão querer ouvir nossa voz quando eles não ouvem o que a gente ouve, quando eles não veem o que a gente vê. Como assim? Às vezes você chega para uma pessoa, para um colega e fala assim, olha, eu ouvi a voz de Deus. Quem nunca ouviu a voz de Deus vai achar que você ficou louco. Se você falar para alguém que Deus fez um milagre na sua vida, quem não acredita nisso, quem nunca viu um milagre de Deus, quem nunca percebeu o milagre de Deus, vai achar que você ficou louco. Porque eles não ouviram o que você ouviu,
Eles não viram o que você viu. Então, às vezes, quando você for falar de Deus para alguém, quando você for evangelizar, as pessoas não vão acreditar, podem te chamar de louco. Por quê? Porque eles não têm essa experiência que vocês já tiveram. Rod tinha ouvido a voz de Pedro. Rod sabia o que estava acontecendo ali. Ela foi levar a mensagem para as pessoas, mas as pessoas não quiseram ouvir. E aí pegaram toda aquela verdade que ela disse, a mensagem que ela estava trazendo e transformaram em mito, falaram que não era verdade. Tudo isso porque eles não queriam ouvir Rod. E muitas vezes acontece isso com a gente também. Não é só com criança. Quando a gente vira adulto, adolescente. Às vezes na nossa roda de amigos, na escola, a gente quer dar uma opinião. A gente quer falar alguma coisa que a gente viveu. E as pessoas, não, isso aí é loucura, isso aí é doideira, isso aí é coisa da sua cabeça. As pessoas não querem ouvir a nossa voz. E aí o que a gente faz? A gente tem que continuar ouvindo a voz de Deus. A gente tem que continuar orando, porque Deus sim, Ele ouve a nossa voz. Mesmo que as pessoas não te achem importante, mesmo que você não tenha pais importantes, mesmo que você não tenha uma profissão importante, mesmo que você não seja alguém importante para a sociedade, para as autoridades, Deus ouve a sua oração. E Deus te compreende. E você pode ouvir Deus. Você, para ouvir Deus, assim como Rod, você não precisa ter um super cargo, não precisa ter 30 anos de cristianismo para ouvir a voz de Deus. Você não precisa ser uma autoridade. Todos nós podemos. E isso aqui que é muito importante nessa aula de hoje. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Quem era que tinha mais fé ali naquela casa? Rod, que ouviu a voz de Pedro e já reconheceu, opa, esse é Pedro, vou lá avisar todo mundo. Ou aquelas pessoas que não acreditaram, que não entenderam, chamaram Rod de louca, criaram lá uma explicação. Depois, quando eles abriram a porta e viram, é que eles acreditaram. A fé não vem por ver o milagre de Deus. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Ver o milagre de Deus é por ouvir a palavra de Deus. A fé é certeza daquilo que não vemos. Também nos ensina a palavra. É certeza daquilo que não vemos. Então olha só como está tudo ligado. A fé vem por ouvir, não é por ver. E a fé é a certeza do que não vemos. Rod tinha certeza do que estava acontecendo na vida dela. Nós temos certeza quando nós ouvimos a palavra de Deus. Nós temos certeza quando nós vivenciamos grandes milagres de Deus. Né? Então, nossa fé é essa certeza. E sem fé é impossível agradar a Deus. Você vê como está tudo uma coisa ligada na outra? Olha como a palavra de Deus nos ensina direitinho a perseverar na fé. Tudo isso para que a gente agrade a Deus. Porque se a gente só acredita no que a gente vê, a gente não tem fé. E não, dessa forma não é possível agradar a Deus. Nós seremos naturalistas. A gente só vai acreditar no que a gente vê ali no momento. Né? Então olha só que interessante isso. Deu para entender a história de hoje? Rod era uma criança, uma mulher, uma escrava, que não tinha voz. Quando ela foi dar a opinião dela, ninguém quis saber. Quando ela foi dar a opinião dela, acharam que ela estava louca. Quando ela deu a opinião dela, tentaram explicar o que ela tinha ouvido, o que tinha acontecido com ela. Não se abale com a opinião das pessoas. Continue ouvindo a voz de Deus. Continue vivendo os milagres de Deus. Porque as pessoas que não ouvem o que tu ouve, as pessoas que não vivem o que tu vive, não vai acreditar mesmo. Tá bom? Deu para entender a história de hoje? Espero que sim, né? Espero que Deus abençoe vocês. Eu vou orar para a gente concluir, tá ok? Senhor Jesus, Pai, obrigado, porque nós somos importantes para Ti. Ainda que nós não tenhamos um posto, um cargo, uma profissão importante, ainda que sejamos crianças, ainda que sejamos pobres, ainda que sejamos para a sociedade pessoas sem importância, nós sabemos que para Ti nós somos tão importantes que o Senhor enviou o Seu Filho para morrer por nós, ó Pai. Obrigado porque nós temos o privilégio de ouvir a Tua voz. Nós temos o privilégio de viver os Seus milagres, Pai. E ainda que não acreditem em nós, ainda que as pessoas não queiram ouvir a nossa opinião, ainda que as pessoas achem que estamos loucos, Pai, nós continuamos Te amando, Pai.
Obrigado por esta noite, que nós possamos todos os dias nos dispor a ouvir a Tua voz. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Alguém tem uma pergunta aí para fazer? Vamos ler aqui, ó. Versículo da semana, né? Deixem que as crianças venham a mim, não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são com elas. Mateus 19, 14. Naquela época as crianças não tinham muita... Elas nem eram contadas, quando era contado um povo, quando eles faziam não contavam as crianças. Mas Jesus falou, esses aí que vocês nem contam, nem consideram como pessoas, deixem vir a mim. Olha só, tá bom? Então você é importante, não importa qual é a sua idade, não importa se você é homem ou mulher, você é importante para Deus, tá bom? É isso aí, pessoal. Vamos ver quem mais chegou aqui. Nome das crianças, idade...